Então, boa noite para todo mundo, né, que está aqui presente, depois que acompanha a gente no YouTube. Então, estamos aqui para mais uma aula hoje, né? E, bom, sempre inicio recuperando aqui com vocês o cronograma. Para a gente sempre se orientar, né, e também ver datas de entregas importantes e também o conteúdo da aula. Então, hoje, dia 1º, né, de fevereiro, a gente vai ter uma aula sobre esse texto aqui do Popper, né, de 2008, a edição, e hoje é o dia da entrega da primeira sinopse da disciplina, né, que é a sinopse exatamente sobre esse texto. Então, se atentem, né, para baixar, o texto está disponível no Moodle, até foi disponibilizado um novo arquivo, que o texto está todo virado do jeito correto, né? Então, pegar lá o arquivo, pegar o modelo de sinopse crítica, o modelo vazio, né, e entregar lá na área adequada do Moodle, tá? Entrega da sinopse crítica 1. Então, hoje é a data de entrega. O pessoal perguntando se é até 23h55 ou 23h59, né? O Moodle, para entrega de sinopse crítica, o Moodle só deixa eu colocar, né, para entrega desse tipo essa modalidade de trabalho, só deixa eu colocar 23h55, tá? Mais alguns minutos de atraso, né? Depois de alguns minutos eu não considero, tá? Então, a entrega da sinopse é sempre até 23h55 o limite que está no sistema, tá? No caso da prova, não, a prova é sempre 23h59. Tá bom, pessoal. Então, essa é a nossa programação de hoje, né? As atividades que a gente tem. E vamos, então, iniciar a aula sobre esse texto do Popper, que tem o objetivo de dar continuidade, né, a discussão que a gente iniciou a aula passada aqui na disciplina, né, que vocês puderam ver, que a gente falou sobre qual que é a proposta da disciplina, né, lemos o programa, o cronograma, e na aula passada eu fiz uma aula de introdução com vocês, explicando por que é importante estudar a teoria, né, conhecer a teoria, e como que é importante, principalmente, combinar essa teoria com a prática, né? Então, como que é importante, além de ter um domínio prático, né, das atividades, como todo mundo deseja, tal, também tem muito importante, ou tão importante quanto, ter um domínio teórico, né? E a gente viu por quê, porque isso influencia na prática, né? Da teoria que saem medidas, da teoria que saem práticas de gestão, né? A teoria confere a vocês, né, uma capacidade criativa diferenciada no mercado. Então, enfim, a gente viu várias razões do porquê estudar a teoria. E no texto de hoje a gente vai aprofundar, ampliar essa discussão, né, vendo especificamente o que é teoria, né? Então, a gente viu na aula passada por que é importante discutir, como que a teoria ajuda a prática, por que é importante aprender a teoria, e hoje especificamente a gente vai fazer uma análise aqui, né, vocês vão aprender, eu vou ter contato, né, a gente vai analisar uma discussão proposta pelo Popper sobre o que é teoria, né? Então, o que é isso que a gente está falando que é importante ter, desenvolver, saber, né? O que de fato é esse, vamos chamar de objeto, né, chamado teoria. Então, a gente vai usar esse texto do Popper, né? Esse próprio texto do Popper já pode ser considerado um clássico, tá? Então, a gente estava falando na aula passada, né, sobre ler os clássicos, conhecer os clássicos. Então, considerem que depois que vocês estudarem esse texto aqui, vocês terão lido um clássico contemporâneo, né? O Popper viveu no nosso tempo, morreu em, acho que 1990 em alguma coisa. Foi um psicólogo, pesquisador, cientista, né? Estudou muito filosofia da ciência. E ele foi vamos usar a classificação de filósofo, né? Que propôs o que ele chama de problema da demarcação, né, que é o conteúdo desse texto que a gente vai ver hoje. O que é o problema da demarcação? É a preocupação que o Popper tinha de demarcar, né, vamos dizer, o limite entre o que é uma teoria do que ele chama de metafísica, né, mas vamos dizer assim, uma teoria não científica, demarcar entre o que é uma teoria não científica e o que é uma teoria científica. Então, isso é o que o Popper chamou de problema da demarcação. Então, ele fez esse texto foi editado, quem viu, leu o texto, né, viu que o texto é um congresso que ele apresenta, né, um seminário, é uma fala dele em um evento, né,
aonde ele apresenta e discute justamente esse problema da demarcação, né? Então, ele oferece para nós uma visão, uma teoria, uma possibilidade, um conhecimento sobre quais critérios a gente pode adotar para poder definir se aquela teoria que a gente está tendo contato, aquela teoria que a gente está estudando, aquela teoria, e como a gente viu, por exemplo, né, um cenário de gestão é uma teoria, né? Então, quando o administrador faz um cenário, ele faz uma teoria sobre como as coisas vão estar dali um tempo. Então, quais são os critérios que a gente usa para saber se esse cenário, se essa teoria é científica ou não? Então, essa foi a principal discussão, né, que o Popper apresentou para a gente no texto, né, resumidamente. Então, o objetivo hoje nosso aqui é abordar, né, esse conceito de teoria científica e as implicações, obviamente, que ela tem para a prática, para a administração, para a gestão, né? Bom, eu sempre começo pelo começo, né? Então, se a gente está aqui para discutir o que é uma teoria científica, ou distinguir uma teoria científica de uma teoria não científica, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma teoria, né? Seja ela científica ou não. Então, veja, se há uma demarcação, é porque há pelo menos duas partes, né, para serem demarcadas ou diferenciadas, né? Então, o que é essa parte não científica, vamos dizer assim? O que é uma teoria que a gente pode, ao conhecê-la, ao ver as características, né, dessa teoria, a gente pode classificar ela, vamos dizer, como não científica, tá? Como eu falei, o Popper usa no texto o termo metafísica. Tá? O que é uma teoria metafísica ou uma teoria não científica? E é um pouco o que a gente viu, né, na aula passada, agora com mais especificidades, né? Então, teoria, lembrando, o que é uma teoria? Um conhecimento descritivo pode ser um cenário, pode ser um planejamento do gestor, pode ser algo para explicar alguma situação dentro da organização. Uma teoria não científica é um conhecimento puramente descritivo. Essa definição é importante, vocês se atentarem a essa palavra, descritivo, por quê? Porque teoria não científica é um tipo de conhecimento que não exige observação. Então, por isso ele é só descritivo. Tá? Então, teoria é um conhecimento descritivo sobre um determinado fenômeno no que diz respeito a como, em tese, ele irá acontecer. Isso é uma teoria. E a teoria, na visão do Popper não científica, é aquele conhecimento que descreve um fenômeno, como, onde, quando ele vai acontecer, só que não precisa de uma observação necessária para que aquela teoria exista. Então, por isso ela é não científica. Por quê? Porque é um conhecimento puramente descritivo. Então, trazendo para a administração, como eu já falei para vocês, o que é um conhecimento descritivo, né, descrição de um determinado fenômeno sobre como algo em tese vai acontecer? No campo da gestão, nós temos diversas situações onde isso acontece. Eu estou batendo na mesma tecla aqui só para afirmar o conhecimento, mas se vocês pegam o processo de planejamento estratégico de uma empresa, onde o conselho, os gestores ou CEOs se reúnem para pensar em metas futuras, né? Metas, cenários futuros, aquisições futuras, o que eles estão fazendo ali é construindo teoria, né? Ou seja, eles estão imaginando como, dadas certas condições, a empresa vai estar daqui X anos. Então, se o dólar continuar esse mesmo preço, daqui 5 anos o custo do nosso produto vai estar em tal. Isso é uma teoria, né? E se a nossa demanda aumentar em 15%, daqui 5 anos o tamanho da nossa empresa vai estar tal. Então, essa descrição, em termos de cenário, de proposta, de planejamento no campo da gestão, é uma teoria justamente por isso que o Popper diz. Percebem? A gente não precisa ter uma comprovação ou aquilo ser necessariamente observável para que ela seja uma teoria. Ela é uma teoria porque ela descreve como algo vai acontecer. Seja esse descreve um cenário, seja se descreve um fato, um problema, dentro da organização.
Então, o que vocês começam a entender? Por isso que eu disse, estão vendo como todo administrador é sempre um teórico também, né? Além de um cara que sabe fazer, ele também vai ser chamado, principalmente se ele tiver um cargo de gestão, a construir teoria. Por quê? Ele vai ter que descrever, gerar um conhecimento sobre como determinada coisa dentro da empresa irá acontecer. Isso é teoria, não se, vamos dizer, né, o que o Popper chama de metafísica, mas teoria não científica. E o que é, então, uma teoria científica? Né, que a gente pode considerar uma teoria que tem uma característica científica. Vejam que aqui são adicionadas algumas palavras em relação à definição do que era teoria no slide anterior, só que palavras essenciais para que a gente entenda o que é, de fato, um conhecimento, uma teoria científica. Então, veja que teoria científica também é um conhecimento descritivo. Ou seja, ele vai descrever como aquele objeto, fenômeno acontece. Porém, ele necessariamente tem que ser observável. Então, como observável? Por qualquer meio que a gente tenha, né? Então, por exemplo, voltando lá no exemplo do planejamento estratégico e transformando um planejamento estratégico não científico em um planejamento estratégico científico, o que eu faria? Eu colocaria uma meta, um número, para poder observar aquele cenário que eu previ. Então, vamos a uma teoria de planejamento estratégico, né? Daqui, se o dólar se mantiver no mesmo patamar, daqui 5 anos, nossa empresa aumentará o market share dela. Esse é o nosso planejamento estratégico, essa é a nossa visão de futuro. Então, se o dólar se mantiver no mesmo patamar, daqui 5 anos a nossa empresa vai aumentar a participação de mercado, né, que é o market share, que é a quantidade de pessoas que podem adquirir aquele produto que de fato adquirem. Então, quanto você tem de mercado? Então, quando eu vou lá na reunião, né, dos CEOs, dos gestores, eu faço essa teoria, eu faço esse cenário. Ele é ainda não científico. Por quê? Porque eu não tenho meios de observar essa teoria. Só que a partir do momento que eu falo assim, se o dólar se mantiver no mesmo patamar, nós vamos aumentar o nosso market share em 12%. Aí, aquele conhecimento que antes para mim era só aumentar o market share, passa a ser observável, porque agora eu tenho uma métrica para medir aquela teoria. Então, isso faz com que esse cenário passe a ter uma característica científica. Por quê? Porque ele pode ser investigado cientificamente, uma vez que ele pode ser observado, né? Então, essa é a demarcação principal que o Popper coloca para nós dentro do texto. Uma teoria científica é aquilo que é um conhecimento descritível, porém passível de observação. Um conhecimento não científico é aquele conhecimento que eu não consigo observar, seja porque eu não tenho meios, seja porque eu não tenho meta, seja porque eu não tenho como chegar àquele local, objeto, aquela situação, eu não consigo observar. Então, se eu não consigo observar, é uma teoria. Ainda é uma teoria que a gente pode, sim, considerar válida, né? Mas não válida do ponto de vista científico, né, para ser observada. Então, esse é o principal critério, né, que o Popper coloca aqui para nós. A Ana pergunta, professor, mas quando a gente diz aumentar a participação, já não se cria uma delimitação? Ele não pode baixar e nem se manter? Ele precisa aumentar? Não seria observável? Eu não sei se eu entendi bem, né? Mas quando a gente diz aumentar a participação, você cria uma delimitação, vamos dizer, para cima, né? Você fala que a participação só pode ir para cima, entende? Eu poderia falar também, a nossa participação no mercado irá mudar. Se eu falo, ao invés de aumentar, mudar. Mudar pode ser para baixo ou para cima, entende? Mas não é isso que faz com que a teoria não seja científica. É o fato de que, seja para baixo ou seja para cima, a nossa participação, é o fato de que eu não tenho uma medida para observar. Entende? Então, mesmo que eu falasse assim,
daqui, né, 5 anos a nossa participação irá mudar. Nós não sabemos se para mais ou para menos. Eu ainda não consigo observar. Para mais ou para menos quanto? Né? 5, 3, 10? Eu não consigo medir, entende? E por que é importante colocar essa observação? Né? Para quem leu o texto, viu, por exemplo, por que eu já passo a palavra para o Jonathan, né? Viu, por exemplo, por que o Popper classifica a psicanálise, né? O Popper não considera a psicanálise uma ciência, né? E ele explica lá o porquê disso, né? E ele fala, olha, eu fui aluno desse grande psicanalista aqui, né? Ele cita lá o nome, e eu comecei a ver que as prescrições que ele fazia para explicar um caso patológico, né? Então alguém que tem algum distúrbio cognitivo, mental, psíquico, enfim, né? As explicações que ele dava poderiam servir. Aí eu vou citar o exemplo dele aqui, né? Então imaginem, né, uma situação, ele cita lá, o Popper cita o exemplo de uma pessoa que tem uma criança, uma outra pessoa se afogando, uma outra pessoa vai ajudar, né, essa pessoa que está se afogando e também morre, né? Então morrem as duas pessoas, a que estava se afogando e a que foi ajudar. Como que a psicanálise explicaria o comportamento dessa pessoa? E aí ele fala, olha, a explicação dada pela psicanálise caberia tanto falar que aquela pessoa morreu porque ela tinha já uma tendência suicida e ela foi tentar ajudar outra pessoa quando na verdade ela também já queria morrer, né? Ou também pode servir para falar que a pessoa na verdade morreu por altruísmo, né? Ela foi ajudar outra pessoa e morreu. Entende? Então, quando eu tenho uma explicação que qualquer resposta serve, essa teoria tende a não ser científica, entende? Então, só para complementar aqui a resposta da Ana, por isso que no caso da meta, você precisa ter uma direção para que ela seja de fato observável. Não adianta falar, vai aumentar, ou não, ou vai mudar, eu não sei se para baixo ou para cima. Porque, do ponto de vista científico, tanto faz você falar qualquer coisa. Vai aumentar, vai diminuir, vai ficar. Para que aquilo seja científico, você precisa dar parâmetros para que a gente observe o que você está prevendo. Então, se você está falando que vai aumentar, em quanto vai aumentar? Se você está falando que vai mudar, então, sem falar para cima ou para baixo, vai mudar para que lado? Em quanto? Entende? Então, acho que é isso, tá, Ana? Não sei se eu respondi, mas não seria observável a gente só falar que vai mudar. Tá? Para ser observável, tem que fazer uma previsão de que vai mudar, né? Senão, qualquer previsão serve, tá? E qualquer previsão não é científica. O Pedro fala aqui, né? Necessidade de provação, exemplo. Né? Exemplo aos astrólogos, segundo Popper, quando o campo é muito amplo e vago, e é isso. Né? Então, por isso, entendem que o conhecimento científico ele é muito mais rigoroso, muito mais concreto, entre aspas, vamos dizer, muito mais confiável. Tá? Eu coloco confiável entre aspas, porque vocês vão ver que o próprio Popper diz, né? O fato de uma teoria ser não científica não significa que ela seja inválida, né? Significa que atualmente pode ser que a gente não tenha como observá-la, né? Pode ser que atualmente a sociedade ainda não compreende a coisa daquela forma, de modo que aquilo possa ser observado. Então, o fato de uma teoria ser não científica, a gente só tem que olhar ela como uma teoria não científica, e nada mais. E não uma teoria pior, vamos dizer. Né? Então, por isso que eu coloco o conhecimento, a questão do confiável entre aspas. Tá? Mas, claro, se você for querer coisas que têm, né, experimento em cima, observação, resultados já observados, necessariamente aquilo tem que ser científico. Uma outra coisa que eu queria discutir aqui com vocês, pessoal, é esse detalhe aqui, tá? Essa palavra aqui, passível. Por que essa palavra aqui é importante dentro da definição de uma teoria científica do Popper? Porque o Popper diz que toda teoria científica é aquela que é passível de observação.
Entende? Passível de teste e refutação. Essa palavra é importante, por quê? Né? Óbvio, distingue da pseudociência, né? Mas é importante para que vocês entendam, pessoal, que a palavra passível significa que ela só precisa ser possível de ser testada. É diferente da gente falar o teste que ela vai sofrer tem que dar positivo. Entende? Porque o teste que a teoria sofre pode dar um resultado negativo em relação à teoria. Entenderam essa diferença? Então, quando a teoria é testada, ela pode ser confirmada. Então, aquilo que eu previ na teoria, como que ia acontecer, o cenário da minha empresa, minhas metas, tal, aquilo que eu previ pode ser confirmado, ou aquilo que eu previ pode ser não confirmado. Então, o cenário que eu fiz da minha empresa pode dar certo, aquilo que eu pensei, poxa, acertamos na mosca, tal. Ou pode ser que a gente chegue daqui 5 anos e a gente não atinja aqueles patamares esperados inicialmente. E aí? Aquela teoria que é refutada, ela é não científica? Ou seja, aquela teoria que passou pelo teste e foi refutada, ela é não científica? Aí podem responder aqui no chat, eu vou passar a palavra aqui ao Jonathan, né? E a gente retoma essa. Pode falar, Jonathan. Oi, professor. Não, na verdade, era só para complementar ali o raciocínio. A gente não pode definir que a teoria científica ela é dada por alguma métrica que a gente pode estar ali mensurando. E o do contrário torna-se não científica. Para simplificar o raciocínio, é Exato. isso, né? Exato, o raciocínio é esse. Então, se aquilo que eu estou descrevendo, aquela teoria, se aquilo que eu estou falando, explicando como aquilo vai acontecer teoricamente, eu posso observar ou não posso? Não, não posso. Então, essa teoria não deve ter um caráter científico. Não, posso observar, porque eu tenho condições, eu tenho instrumentos, eu tenho parâmetros, eu tenho critérios. Então, essa teoria tem um caráter científico. Esse é o grande resumo mais simples possível que a gente pode fazer do raciocínio do Popper. Tá? E o que eu estava falando para vocês? Isso, né, quem quiser ir, você ainda está com a mão levantada, John? Não sei se você quer falar, mas se não, pode abaixar, ou se você quiser responder. Né? Quando eu vou lá e testo uma teoria, pessoal, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o teste do nosso próprio cenário estratégico. Né? Então, eu vou lá, faço o meu... tá, aqui já tem uma resposta, né? Mas vamos lá, eu faço o meu cenário, faço o meu planejamento para daqui 5 anos, aí passam-se 5 anos, né? Ou seja, aquele cenário passou por um teste empírico, foi o teste do tempo, das coisas irem acontecendo, e chegou ao final do ano, né? E aí, assim, o meu cenário era científico, tá? O meu cenário eu tinha métricas para observar, a minha proposta de cenário para daqui 5 anos, tudo tinha meta para atingir, então conseguia medir essa meta, só que chegou ao final dos 5 anos, as metas não foram atingidas. Ou seja, aquela teoria, aquele cenário que eu previ, foi refutado. Isso faz com que a teoria do meu cenário seja não científica? Aqui já tem algumas respostas, né? Aí o Pedro fala que sim, ela continua sendo científica, né? Se houve teste científico, Jonathan, a experiência não serve para comprovar a teoria, mas para testá-la indefinidamente até que seja falseada. Exatamente, Patrícia, como diz o Popper. Né? E Ana levantou a mão. Pode falar, Ana. Depende, porque o Popper ele fala que muitas teorias elas começam científicas e quando elas são refutadas, as pessoas que admiravam a teoria começam a inventar outros meios
para dizer que ela continua valendo. Então, vamos supor que chegou lá nos 5 anos, e o grupo lá estratégico começa a falar, não, mas isso aí aconteceu por isso, isso e isso. A teoria muda, porque não era bem desse jeito, era de outro jeito. A gente não fez do jeito que tinha que fazer, não sei o quê. Aí eles começam a alterar a teoria para conseguir fazer dela que ela continue valendo. Aí ela deixa de ser científica. Mas se eles falam, realmente essa teoria não deu certa, vamos olhar para isso que a gente tem e criar uma nova teoria que talvez se encaixe no que a gente tem aqui, com os dados que a gente tem. Aí ela continua sendo científica. Tá, ótimo. As respostas de vocês foram todas corretas, né? Tanto as do chat, foram 3 ou 4 respostas ali, quanto a da Ana, que eu acho que até complementou, né? Porque esse é um raciocínio que o Popper, vamos dizer, coloca como adicional, né? Ou seja, é um alerta que a gente tem que ter para, assim como ele disse no caso da psicanálise, né? Quando o autor da teoria começa a tentar adaptar a teoria para que ela se encaixe aos fatos, né? Então isso é perigoso para a característica científica da teoria. Isso ameaça a cientificidade da teoria, né? Então é isso mesmo. Mas vejam, um raciocínio que é central aqui é vocês entenderem que uma teoria que é refutada não significa que ela não seja científica. Tá? Óbvio, tirando aí essas exceções quando o autor tenta rever a teoria. Tá? Mas dentro de um raciocínio de fato científico, quando aquela teoria é refutada, ela não deixa de ser científica. Por quê? Porque ela passou por teste de mensuração e o resultado não foi esperado. Né? Então, isso é muito importante, tá? Porque isso aqui é uma espécie de pegadinha do raciocínio do Popper. Muitos alunos confundem, tá, o raciocínio falando, não, mas essa teoria foi refutada, então ela não é científica. Muita gente pensa assim, tá? Mas eu li no texto do Popper, ele fala isso, fala, não, você não leu direito, leia lá. Tá? A teoria, para ser científica, ela só precisa fornecer o máximo de descrição possível para que ela seja testada. O resultado do teste não importa para a cientificidade dela, entende? O que vai acontecer com aquele teste não importa. Tá? A cientificidade da ideia, de um cenário que a gente faz, de uma teoria, está na capacidade que a gente vai ter de conseguir observar o que você está propondo. Se a gente conseguir observar e não chegar à resposta esperada, a teoria continua sendo científica. Né? E aí sim, não para encaixar nos resultados. Nós temos o dever de fazer uma nova teoria. Né? De fazer, não rever necessariamente aquela teoria, mas fazer, a partir daquela teoria, uma nova. E aí passar por um novo teste, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Tá? Então, isso é teoria científica, pessoal. É sobre isso que nós falávamos na aula passada, né? Sobre o que vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender, do ponto de vista teórico, aquilo que é considerado científico. Descartando aquilo que é não científico? Não. A gente já viu, a gente não pode descartar o que é não científico também. Né? Por quê? Aquilo que hoje é não científico, pode ser que ali no futuro seja. Então a gente não descarta, mas a gente olha com cuidado, um cuidado o quê? Um cuidado profissional, uma responsabilidade, para saber, olha, por exemplo, essa teoria que está sendo montada aqui, que é esse cenário para a nossa empresa, não é observável, a gente não vai conseguir medir. Né? Nós vamos ter problema de mensurar a evolução da nossa empresa. Portanto, vamos fazer uma meta, vamos ver um outro cenário, vamos pensar uma outra ferramenta, entende? Então, é esse raciocínio que vocês... como eu disse na aula passada e juntando com a aula de hoje, vocês precisam adquirir em termos de teoria. Conseguir identificar o que é um conhecimento científico confiável, que você como gestor pode testar, que você como gestor tem como aferir, que você como gestor tem como observar, e um tipo de conhecimento que você não descarta, só que você fala, olha, não é agora o momento, ou não é esse o meio, ou não é esse o modo, vamos pensar um outro jeito. Né? Professor, a teoria da evolução é científica? Sabe me dizer? Sim, é científica, né? Porque basicamente tudo que o Darwin disse foi observado.
tá? Então, todas as evoluções e explicações, por exemplo, de aves da mesma espécie, né, que vivem em continentes diferentes, um mais frio, um mais calor, né, ou menos frio, e a que vive no mais calor tem menos pena, a que vive no frio tem mais pena, tá? Então, sim, a teoria é observável, tá? Então, ela é observável. O Papa fala que só a observação não é válida, é necessário que ela seja refutada. Não, isso é uma abordagem do Popper, tá? Isso é uma proposta que ele fala que, assim, ao invés de você tentar considerar e confirmar a sua teoria, você pode tentar refutá-la, tá? Ele dá o exemplo dos cisnes, tá? E aí ele fala de se montar, né, um cenário de pesquisa onde, na verdade, você não dê as condições para confirmar aquilo que você espera, mas você tente refutar aquilo que você está propondo, e se você não conseguir refutar é porque é a verdade, tá? Então, isso é uma coisa que precisa ter bem claro no texto, tá, Ana? Não é necessário que seja refutada, não é necessário, tá? É necessário o teste, necessário o teste. Se ela vai ser refutada ou não, isso não está dentro do que ele chama de problema da demarcação, tá? Bom, então é isso que eu estava falando para vocês na aula passada sobre o que adquirir em termos teóricos. Aquilo que é científico, que tem qualidade, que ajuda vocês como gestor, né, no futuro, como estudante, né? E por que é importante esse problema da demarcação, né? Essas propostas do Popper, né? Por tudo que a gente viu na aula passada, né? A gente viu, por exemplo, que a teoria orienta a prática, né? A gente viu, por exemplo, a medida de inflação, né? O que é a teoria, a definição conceitual de inflação? Aumento geral dos preços. Então, essa é a teoria. Então, está falando que vai existir um fenômeno onde os preços, em geral, vão aumentar, né? Como que eu extraio uma medida dessa teoria? Bom, se a teoria fala que é o aumento geral do preço, eu posso pegar um produto esse mês, comparar com o preço do produto mês que vem. Então, essa operação matemática sai da teoria, percebe? Né? Como eu sei que é aumento geral dos preços, eu consigo medir ele. Então, a teoria precisa ser científica e testável, porque se é a prática que vai sair daquela teoria, a teoria precisa ser verdadeira, ou pelo menos científica. Então, se eu vou extrair da teoria uma medida, essa teoria tem que ser científica. Por quê? Porque senão a minha medida não vai ser científica. Se a teoria é científica, a medida tende a ser científica também. Se a teoria é científica, a prática tende a ser científica, né? Então, é como eu disse para vocês, tudo, por exemplo, que vocês aprendem aqui no curso, né, ou nos cursos, em todos os cursos da UNB, a universidade, a UNB, hoje é fundada em conhecimentos científicos, né? Ou seja, em conhecimentos que todos nós podemos praticar, observar, fazer, e assim por diante. Nada do que vocês vão aprender aqui, pelo menos na minha disciplina eu garanto, e no curso de administração, por exemplo, é coisa, vamos dizer assim, usar um termo bem comum, né? É teoria da conspiração, por exemplo, né? Parece um pouco óbvio eu falar isso, mas eu estou só dizendo para vocês, estão vendo como que nós nos organizamos para aprender coisas científicas na universidade. Então, a universidade é o local e a escola também, né? A escola, tudo que se aprende na escola não existe teoria da conspiração, é científico. Na universidade também. Então, por isso que a teoria precisa ser científica, porque tudo que vem depreendido dela também passa a ter um caráter científico. Então, por isso esse problema da demarcação do Popper é muito importante, né? E como eu falei, né, a gente tendo teoria científica, tendo domínio de teoria científica, né, dificilmente nós ficamos alienados sobre as situações que ocorrem no mundo, né? Esse senso crítico científico de domínio teórico diferencia as pessoas do mercado, porque são pessoas que não dominam só o como, são pessoas que dominam o porquê, né? Então a gente falou sobre isso na aula passada,
O que você aprende numa disciplina prática? Você aprende o como. O que você aprende numa disciplina teórica? Você aprende o porquê sobre aquilo. Né? Então, essa combinação de habilidade prática, teórica e científica diferencia vocês no mercado. Entende? Então, ter esse domínio, essa competência de ser alguém que consegue falar, poxa, muito bom esse seu planejamento estratégico que você está me propondo, mas a gente não consegue observar. Eu preciso ter métrica. Né? Muito boa essa solução que você está me propondo para a gente poder expandir a parte física da empresa. Mas está muito teórico, do ponto de vista não científico. Eu preciso de coisas mais palpáveis. Eu preciso de um custo, eu preciso de uma estimativa, eu preciso de um cronograma, eu preciso do tanto de gente que vai estar envolvida nisso. Então, entenderam? Olhem como esse raciocínio científico que está na base da atuação do gestor. Só que ninguém percebe isso. Né? Ninguém discute isso, ninguém fala, nossa, eu estou vendo que a partir aqui de saber o que é uma teoria científica, eu vou melhorar a minha prática. Né? Por quê? Porque a partir desse momento eu vou ter capacidade de reconhecer se uma proposta é científica ou não. Né? A Joyce diz aqui, a teoria e a prática se complementam, e é isso mesmo, né? É isso que a gente vem vendo desde a aula passada. Né? Ou seja, quando vocês aprendem isso tudo, pessoal, vocês começam a ter até uma postura mais crítica em relação a nós mesmos, do ponto de vista da administração, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Então, quando você começa a entender, por exemplo, que teoria científica é algo que precisa de uma capacidade de observação, é algo que você precisa minimamente conseguir testar aquilo que a pessoa está falando para explicar aquele fenômeno, a gente começa a olhar para algumas coisas típicas da administração com um olhar um pouco mais crítico. E eu sempre prefiro usar a palavra um olhar um pouco mais profissional, na verdade. Né? Não crítico por fazer crítica, mas crítico por exigir algo de nível maior, nível superior, mais profissional. Né? Então, por exemplo, a gente vive, né, a administração tem muito disso, né? É uma coisa que, em certa medida, eu lamento, né? Mas a gente vive desses gurus, né, na administração, né? Max Geringer, Chiavenato, né, e assim por diante. Vejam só vocês algumas críticas científicas que a gente pode fazer, né, sobre essas propostas, para a gente conseguir entender que aquilo não é sinônimo de administração, pessoal. Né? O que, em geral, essas pessoas produzem, principalmente para o grande público, tem sim um papel educativo. Tá? Por exemplo, eu não descartaria, você acha que é muito ruim? Não. Se você quiser ler um livro do Chiavenato, leia um livro do Chiavenato, não tem problema. Se você quiser assistir uma palestra do Max Geringer, assista uma palestra do Max Geringer. Você vai aprender algumas coisas. Só que o que a gente começa a perceber? As propostas dessas pessoas têm um nível de cientificidade baixa. Entende? Então, vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Né? Se vocês pegam os livros do Chiavenato, pelo menos da minha época, né, e eu acho que não mudou agora, são livros que não têm referência. Não tem lá referências bibliográficas. Né? Por exemplo, para mostrar de onde que ele tirou a proposta de funções da administração, de introdução à teoria e assim por diante. Né? Não tem, pelo menos até onde eu vi. Tá? Não tem lá uma parte final de referências ou referências bibliográficas. Eu não sei se atualmente nas edições atuais pode ser, né? Leitura, a Ana está conferindo aqui pelo que eu estou vendo, né? Mas até hoje, né? Por exemplo, eu terminei meu curso em 2004. Né? Eu terminei meu curso, comecei em 2001. Até hoje isso não mudou. E o que acontece, pessoal? Poxa, escrever um livro sem referência é fácil, né? Aí você não precisa ler nada e você só vai falando o que você pensa. Você não precisa falar, olha, eu tirei essa ideia daquela pessoa, ou essa pessoa está falando a mesma coisa que eu, ou essa pessoa está falando o contrário que eu. É para isso que serve referência. Se você quer conhecer mais sobre esse assunto, vai lá e lê esse cara. É o lastro científico, entende? Observável, onde você vai conseguir conferir aquele conhecimento que a pessoa está falando. Ele está citando aqui o Chiavenato está citando o Ferreira. Vou lá no texto do Ferreira para ver se o Ferreira está falando isso que o Chiavenato
está falando o que o Ferreira está falando. Entende? Então, quando você cita uma referência, você dá a oportunidade da pessoa julgar aquilo que você está escrevendo. Se você não dá a oportunidade da pessoa julgar a qualidade daquilo que você está escrevendo, isso é não científico ou pouco científico. Entende? Então, como eu falei, vale a pena ler um livro do Chiavenato? Olha, se você não tiver mais nada para ler, vale. Vai lá, leia, né? E você vai aprender algo. Eu não jogo no lixo. Agora, assim, puxa vida, tem muita coisa na frente do Chiavenato para a gente ler antes da gente chegar no nível de ler um Chiavenato e ouvir. Eu já ouvi, por exemplo, de gente, e não é de aluno não, viu? De que o Chiavenato foi o fundador da administração no Brasil. Então, quer dizer, sabe, não é só um problema de poder avaliar o que a pessoa escreve. As pessoas não têm uma avaliação nem para falar assim, nossa, quem que é essa pessoa, tal. Entende? Confunde que, por exemplo, o cara tem muito livro vendido, o cara é muito citado, é talvez um dos nomes mais conhecidos da administração no Brasil, mas porque ele vende muito livro. Não é porque ele criou a administração. Entende? Então, por exemplo, você quando conhece, sabe o que é uma teoria científica, um conhecimento científico, você olha esse tipo de conhecimento já com uma certa reserva. Olha, legal, é algo introdutório para a administração. Se você quiser ter uma noção muito geral do que é, vai lá e lê. Você entendeu? Agora, tem coisa muito melhor. Tá? Né? O Max, por exemplo, né? O Max, saudade, né? De quando as aulas do UNB eram presenciais, eu sempre ia de manhã para o UNB ouvindo a rádio no carro, né? E o Max tem não sei se tem ainda na CBN, tem uma coluna lá, um comentário que é do tipo assim, ele recebe uma carta dos ouvintes e responde, né? E é sempre algo relacionado à gestão, né? Porque acho que ele é administrador, é professor na FGV. E aí o caso que o camarada contava para ele era o seguinte, Max, eu estava concorrendo a uma promoção interna na minha empresa, né? Então, o que é promoção interna? É você, dentro da empresa, você concorrer a uma promoção, ou a chefe, ou ir para um outro cargo, né? E aí são candidatos internos dentro da empresa. E a pessoa falando, eu estava concorrendo, né, a uma promoção interna dentro da minha empresa. Aqui a Ana faz um comentário, né? A diferença é clara, a gestão de pessoas do Chiavenato não tem nenhuma referência. Eu peguei o comportamento do Wagner, do Hollenbeck. Exato. Então, estão vendo? Isso é científico, ou pelo menos mais confiável. Tá? Mas voltando ao Max aqui, aí o caso era assim, Max, o cara falando na carta, no e-mail, sei lá, né? Eu estava concorrendo a uma vaga interna aqui, e eu cheguei nas últimas etapas e tal, e aí chegou na última etapa, o gestor lá, que era o responsável pela promoção, foi me dar o feedback do porquê que eu não tinha ganhado a promoção. Eu tinha chegado entre os 2 finalistas, e ele me chamou para dar o resultado final da seleção e falou, olha, você não foi o selecionado porque o outro candidato é meu amigo pessoal. Esse era o caso narrado para o Max, né? E aí eu falei, bom, agora o Max Geringer vai nadar de braçada, né? Porque ele vai meter o pau na empresa, falar, olha, isso é um procedimento que não é profissional, porque tem que ser uma coisa que é baseada na meritocracia, né? Questões de avaliação pessoal dentro de um processo seletivo, principalmente de amizade, tal, não deveriam contar, né? Às vezes você faz a escolha por um amigo próximo e perde um bom candidato. Então, eu achei que o Max ia fazer isso, né? Aí ele vem com conhecimento científico dele, né? Ele virou e falou assim, meu amigo, você não gostou, perde demissão. Bem-vindo ao mundo real, porque nas empresas é assim mesmo. Então, assim, sabe, ele simplesmente estava falando tudo ao contrário de todos os tratados científicos que estudam reconhecimento, engajamento, vínculo com o trabalho nos últimos 100 anos. Entende? Para quê? Para, sei lá, né, fazer uma fala que as pessoas, isso aí, selva, nossa, a realidade é essa mesmo, que não está correto. Entende? A gente tem que ter um olhar mais crítico, mais profissional, falar, olha,
tudo bem até que seja verdade, né? Ele poderia até falar, olha, tudo bem que seja verdade, a gente sabe que a realidade é essa, né? Muitas vezes a proximidade pessoal de alguém interfere no julgamento da pessoa que deveria ser um julgamento profissional. E isso é uma triste realidade, né? Agora, o que a empresa deveria ter feito é isso, isso e isso, entende? Então é diferente a pessoa pegar e falar, ok, isso é parte da realidade, isso acontece, bem-vindo ao mundo real, mas, porém, todavia, isso vai na contramão de toda a gestão que pretende ser transparente, reconhecida como justa, né, que tem engajamento dos funcionários, que faça uma avaliação meritocrática das pessoas, né? Isso vai na contramão, não é recomendável. Então, eu estou citando para vocês 2 exemplos aqui, pessoal, de coisas que a gente começa a olhar diferente quando a gente sabe de fato o que é um conhecimento científico e um conhecimento não científico. Coisas que a gente sabe que aquilo que está sendo dito eu consigo observar na realidade, eu tenho dados, eu tenho condições de coisas que eu não consigo. A nossa capacidade de julgamento como gestor aumenta muito quando a gente entende aquilo que eu posso confiar porque eu posso observar, do que aquilo que eu posso duvidar, porque afinal de contas eu não tenho muito bem como chegar às respostas que eu preciso. Né? Então, essa é a competência básica que esse texto do Popper visa desenvolver em vocês. Essa capacidade crítica de saber, diante de um problema, diante de um conhecimento que se apresenta, diante de um cenário, diante de uma teoria que se apresenta para vocês, como vocês avaliam se aquela situação, aquele problema, aquele cenário é científico ou não? Essa é a principal competência. E o raciocínio básico é esse. Eu tenho como observar, eu tenho como testar, eu tenho como medir, eu tenho como experimentar? Tenho. Então, é algo científico, é algo que a gente pode confiar no sentido que a gente tem como medir. Então, a gente vai saber se está chegando, se está longe, se está perto, se chegou, se não chegou. Não, não tem. É uma situação abstrata que a gente desconhece, eu não tenho elementos para medir, eu não tenho instrumentos, eu não tenho condições de medir. Então, opa, calma aí, esse aqui é um tipo de conhecimento que eu não descarto, porém, eu sei que eu tenho que tomar cuidado com ele para que ele não sirva de base para eu tomar a decisão. As decisões aqui são muito incertas. Tá? Esse é o raciocínio, esse é o grande resumo desse texto do Popper no que diz respeito aqui à nossa aplicabilidade, pessoal. E aí, para finalizar, essa é a última pergunta, né, que já está escrita aí para vocês. E essa teoria do Popper? Porque vamos agora esquecer um pouco a administração, vamos refletir sobre o Popper aqui. Ele propõe uma demarcação, não é? Ele fala como que as coisas acontecem. Olha, quando é científica, ela tem essas e essas características. Quando é não científica, ela tem essa e essas características. Então, ele propõe uma teoria sobre como uma teoria científica pode ser classificada como científica ou não. Essa teoria do Popper é passível de teste? O que vocês acham? Eu acho que não. Mais alguma resposta? Alguém acha que não? Alguém acha que sim? Ela é o próprio aqui, teste. professor. Oi? Deu um nó na mente aqui agora para defender algum lado. O Pedro é o próprio teste, né? Então, ela é observável? Por que ela é observável? É possível eu, então, pegar, né, as teorias existentes, né, fazer o teste delas e falar, olha, essas aqui são testáveis e afirmar também, não, essas aqui não são testáveis. É possível fazer isso, pessoal?
Quem quiser falar a favor, fique à vontade. Então, pessoal, o que a gente começa a perceber? Que a própria teoria do Popper também tem limites de teste. Entendem? Mas a ideia é para dar um nó. Né? Por quê? Porque aqui eu quero reafirmar o quê? Vejam vocês como a própria teoria do Popper, sendo uma teoria não muito científica, ainda assim é uma teoria muito boa para explicar o que ela se pretende. Entendem? Então, aonde que eu quero chegar com isso aqui? Por isso que nós não podemos descartar as teorias não científicas. Essa é a razão. Entendem? É para que vocês consigam compreender a contradição que está o tempo todo acontecendo no campo das ciências sociais, e a administração, como uma ciência social aplicada, não é diferente. Entende? Então, estão vendo aqui, eu estou trazendo para vocês uma exceção à regra de tudo que eu falei. Eu falei, olha, tomem cuidado com teorias não científicas. Né? A gente não deve descartar, mas tomem cuidado para não tomar decisão. Mas há exceções. Vejam como, por exemplo, a própria teoria do Popper. Eu não vou nem falar se é ou não. Tá? Eu acho que a resposta mais correta, ou menos errada, vamos dizer, seria não. É difícil a gente testar. Mas vamos imaginar que a gente consiga testar uma parte dela. Ainda que a gente consiga testar uma parte, tem uma outra parte que não conseguimos. Então, ela tem muitos limites de teste. Essa própria proposta do Popper tem muitos limites de teste. Mas nem por isso a gente vai jogar ela fora. A gente vai desacreditar dela. Pelo contrário, ele continua sendo o texto do Popper. Continua sendo o texto que define o que é teoria científica e o que não é teoria científica. Não é só aqui, não. Né? Isso é mundialmente conhecido. O Popper vai continuar sendo quem ele é. O que ele ensinou para as pessoas vai continuar sendo a referência. E essa proposta dele vai continuar sendo, se não a principal, uma das principais que a gente conhece sobre o que é uma teoria científica ou não. Ainda que ela tenha todos os limites científicos que a gente sabe. Né? Seria o mesmo pensamento para a psicanálise? Eu não diria o mesmo, tá? Essa é uma pergunta boa, tá, Patrícia? Eu não diria o mesmo, tá? Porque no caso da psicanálise, no caso do Popper, a gente vê que, assim, no caso da psicanálise, é uma coisa meio que de não chegar a lugar nenhum, tá? Então, eu não diria exatamente o mesmo, tá? É o mesmo no sentido de que a gente está questionando a cientificidade da teoria do Popper, assim como ele questionou a psicanálise. Porém, o questionamento que a gente faz da teoria do Popper, ela não tem nenhum décimo do poder do questionamento que o Popper faz em relação à psicanálise. Né? O Popper questiona, dá um checkmate na psicanálise. Né? Isso que a gente está falando aqui em relação à teoria dele, não coloca nem em dúvida praticamente o que ele está dizendo. Né? Como eu falei, as pessoas, ainda é o que a gente tem de referência, as pessoas discutem, entendem, e discutem isso que eu estou dizendo, né? Sabem que tem esses limites, mas você vê que ainda assim é uma coisa que tem muita lógica por dentro. Né? É uma proposta que faz lógica por si só. Então, nesse sentido, eu não diria que é o mesmo. Tá? Então, por isso que sim, é o mesmo de questionar a cientificidade, mas não chegamos à mesma conclusão sobre a teoria do Popper. A gente só questiona e aprende, como eu falei, a ideia é dar um nó mesmo, causar uma contradição, mas para desfazer essa contradição ali na frente e ver que, na verdade, as coisas podem continuar assim. Né? Pode falar, Ana. Professor, mas essa questão da lógica, assim, ela não fica um pouco subjetiva? Por exemplo,
para uns essa teoria pode fazer total sentido, mas para outros não pode fazer sentido. E aí a gente acaba entrando no que está acontecendo no mundo atualmente, assim, que as pessoas pegam as pseudociências, enfim, e começam a usar de maneira inadequada e etc. Perfeito. Pode dizer, por exemplo, que a Terra é plana em 2020. Perfeito, ótima pergunta, né? E aí, por isso, é aí que eu te digo, não, porque lógica não é opinião, tá? Então essa é a resposta, tá? Lógica é 1 mais 1, 2. Lógica é, se eu multiplicar, né, 1 por 2, 2 vezes 1, 2. Tá? Então isso é lógica, tá? O problema entra quando as pessoas acham que lógica é opinião, que resultado de experimento é opinião, né? Que raciocínio... Eu mandei o livro para vocês, né? Vocês querem entender tudo isso que o Popper está falando, pessoal? Leiam o discurso do método do Descartes. Tá? O Descartes vai pegar isso aqui que o Popper... Só que muito antes, né? Porque o Popper é baseado no Descartes, tá? Mas o Descartes, que ele vem de 1700 e pouco, 1800 e alguma coisa, ele vai pegar isso tudo que o Popper está falando e vai amplificar, vai mostrar o que é o método científico, tá? Por que o método científico é baseado na observação? Por que a observação é superior à descrição? Tá? Então, isso tudo. Então, quando a gente fala lógica, tá, Ana, não é sinônimo de opinião. Tá? É sinônimo de que, assim, ok, que ainda seja algo que eu tenha dificuldade de observar, porém eu tenho, observar diretamente, porém eu tenho vários indícios indiretos de que aquilo, eu vou aqui usar uma palavra, tá? Mas não é a mais adequada, de que aquilo faz sentido. Tá? Aí sim, sentido a gente discute. Tá? Mas vamos usar aqui a noção de lógica. Tá? Então, não. Tá? Não coloque em risco, porque lógica não é igual ter uma opinião ou achar algo. Tá? Leiam um discurso do método do Descartes para vocês entenderem o que é lógica científica. Tá? Que é aquele livro que eu compartilhei no WhatsApp, que ele vai discutir. Talvez é o livro clássico sobre o método científico que a gente tem hoje, né? Além do Bacon, de outros, o Descartes. Aquele livro do Descartes é uma referência. Tá? Entende, pessoal? Então, eu só trouxe essa última pergunta realmente para, ali como a própria Patrícia disse, né, causar dúvida mesmo, um pouco de até certo espanto em vocês, mas para desfazer essa dúvida logo em seguida e fazer esse exercício de raciocínio crítico. Né? De, ok, nossa, que conhecimento maravilhoso, mas vamos questionar esse conhecimento também. Né? Ele tem seus limites. Né? Nós não vamos abandoná-lo, mas sim, ele não é tão científico como a gente imaginou. Né? Porque o teste dele não é tão trivial, não é algo que está facilmente testável, essa teoria do Popper. Né? Então, a força dela reside muito na lógica dela. Né? Então, como eu disse, quando você é alguém que domina a teoria, sabe o que é uma teoria científica, o que é uma teoria não científica, você aplica isso para tudo na sua vida. Chega um relatório executivo na sua empresa, você consegue entender se aquele relatório te ajuda a entender ou não, né? Te ajuda a medir ou não, te ajuda a tomar uma decisão ou não. Tá? Pessoal, então é isso. Esse é o texto do Popper. Tá? Como eu falei, hoje a gente discutiu uma parte muito importante do conteúdo que tem a ver com o conteúdo da aula passada. No sentido de que a aula passada a gente falou que vocês precisam entender mais teoria, estudar e combinar teoria com prática, e hoje a gente entendeu o que é essa teoria, quando ela é científica e quando ela não é. Tá? Para que na próxima aula a gente faça um outro link, tá? Que é aplicar esse raciocínio do Popper à teoria geral da administração. Então, aí, a aula que vem, a gente vai ver o que o Popper, né, à luz do que o Popper diz, o que é, o que não é uma teoria científica, vamos estudar, então, a teoria geral da administração. Será que ela é científica? Será que ela não é? Quais as consequências disso para nós como administradores? Né? Enfim, tá bom? Pessoal, então, acho que é isso. Né? Não tem nenhuma mão levantada, pergunta aqui no chat, tá? Então, vamos encerrar. Né?
Se ninguém tiver mais nada para falar, aí a gente encerra. Beleza. Pessoal, então a gente se vê na quinta-feira, tá? Mesmo local, mesmo horário. E boa noite, então, a todos. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Boa noite, professor. Até a próxima aula. Ah, bem rapidinho, bem rapidinho. Ramon, se você puder ficar aqui para a gente conversar, eu vou até encerrar aqui a